Eu sei que a notícia velha é um assunto da semana passada, mas como teve um desdobramento essa semana, eu quero aproveitar então e mencionar esse assunto, que vocês certamente viram outras pessoas comentando, quero mencionar esse assunto e depois falar um pouquinho sobre os desdobramentos e alguns outros assuntos relacionados aqui com vocês. Então, semana passada a gente viu, né, e quem compartilhou isso que eu vi na minha timeline do Twitter foi o próprio Paulo Coelho. Ele colocou essa imagem aqui e vamos assistir. Dona, o que tu tá fazendo? Eu tô rasgando os livros do Paulo Coelho, esse fia da puta. Todos os livros que eu li. Esse aqui é o 10º livro que eu tô queimando dele. Mas por que? O que ele fez? Ah, ele pediu para não comprarem os produtos do Brasil, né? Lá Daí fora, tá- falando mal do Brasil. Agora eu tô aqui queimando os produtos dele, que também não É prestam. mesmo, né? Já que ele falou, né? Errado. Já que ele falou pra não comprar, o primeiro que a gente embarga é os livros deles, O né? livro dele. É um, Paulo Coelho. é um lesa pátria. É um É traíra, verdade, um sabotador. traíra. Mas Tudo ele que não eu tá faço morando dele. na Venezuela? Onde é que ele tá morando, dona? Ele tá Suíça. morando lá fora, na Suíça. Ah, né? na Famoso. Suíça, que beleza, né? Mas credo, Olha onde é que só. se viu isso? Que coisa, Mas né? é o 10º livro Por que ele desse não vai filho pra da Cuba, pra mãe. Venezuela ou pra Paulo Argentina, né? Coelho, ali, ó. antipatriota. Olha lá, passagem, Paulo, Paulo olha lá. Coelho, bem Chega até feito. você isso aí. um Aí, ó. Olha, ó. Seu vagabundo, por que você não vai pra Cuba, Venezuela, Criminoso morar na aí. Argentina? Vagabundo. Toda Vagabundo. esperança do Brasil. Vivendo com o nosso Eu nunca vi dinheiro. um brasileiro falando mal do Brasil lá fora. Tem vergonha Mas nessa é cara? um canalha mesmo, petista, comunista dos infernos. Tá louco, tô revoltada, porque todos os livros que eu li Esse dele... não é patriota. É, esse é um mago de merda. Os livros da Sherazade também, já queimei todos. Ai, meu Deus. Eu desfiz de tudo, não presta. Não presta, Ai, não vamos presta. fazer um churrasco aqui então. Aí, ó. Com essa raça de Eu não petista. volte mais pro Brasil, Comunista. essa praga. Fiquem por lá mesmo, que não fazem falta não aqui no Brasil. É isso aí. Graças a Deus. Valeu, galera. Adeus. O inverno, o capeta tá te esperando lá. Então a gente tem um casalzinho aqui de idosos, né? Um casalzinho provavelmente do Rio Grande do Sul, ou seja, um casal de sulistas, e eles estão pondo fogo num dos livros do Paulo Coelho. E segundo a senhorinha, ela já queimou outros livros, né? Acho que 10 livros, é o 10º livro que ela está queimando, e ela disse que queimou outros livros também. E quando eu assisti essa cena, me deu um misto de sentimentos, né? Por um lado, foi um misto de pena dessas pessoas, porque isso aqui é um reflexo da ignorância, porque são pessoas que não compreendem a carga simbólica disso, de queimar o livro. Bem, talvez até compreenda, mas não compreende também o peso histórico que tem. Não apenas seria um modo de repudiar uma postura do escritor, nesse caso Paulo Coelho, que veio no Twitter pedir para a comunidade internacional boicotar produtos brasileiros como resposta aos atos, né, à destruição, à devastação do governo Bolsonaro, e daí eles entendem que ao queimar os livros do Paulo Coelho, eles estão repudiando a posição do escritor. Mas queimar livros não quer dizer apenas isso, né? A gente sabe, né? A gente tem cenas históricas aqui, cenas lamentáveis de governos autoritários, principalmente no nazismo, o governo nazista. Há cenas que foram reproduzidas em muitos documentários dos alemães queimando livros proibidos, queimando livros que o regime nazista ditatorial não queria que você lesse, que provavelmente apresentavam visões diferentes da doutrina, né, do dogma oficial do regime. Então, queimar livros é um modo tradicional, proibir livros é um modo também histórico de destruir ideias contrárias. Então, quando a senhorinha vai lá e põe esse livro do Paulo Coelho na churrasqueira, o que ela faz não é apenas um ato individual de repúdio ao Paulo Coelho e aquilo que ele disse, mas é um ato simbólico, histórico, de destruição de ideias. Então, me dá um pouco de pena, porque eu sinto que eles não compreendem essa carga histórica, mas também deu nojo e raiva de ver uma cena como essa, né? A pessoa queimando o livro. Porque isso, na minha leitura pelo menos, vem como resposta também aquilo que eu disse hoje no vídeo mais cedo sobre o general Mourão, quando ele vai lá e fala assim, ah não, mas é só retórica, é só uma fala, não quer dizer nada, não tem efeito real. E eu discordo disso. Esses atos simbólicos, eles têm efeito real. Eles têm
uma carga que leva também para outros atos. Por exemplo, se a gente pensar nos anos 60, quando os americanos religiosos, fundamentalistas religiosos, queimaram os discos dos Beatles, porque os Beatles teriam dito, acho que o John Lennon teria dito, que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. E daí os religiosos ficaram indignados com isso e queimaram discos da banda. Então esse ato em particular de destruição, de queima de livros, de queima de obras artísticas, é, acima de tudo, um ato de intolerância intelectual, de intolerância ideológica. Pessoas que não concordam com uma outra visão, não apenas a repudiam, não apenas a negam, mas precisam destruí-las fisicamente. Isso quando não leva também, e aqui a gente pensa no nazismo, quando não leva à destruição física das pessoas também, né? Dos escritores, dos intelectuais, dos artistas, na destruição física da oposição política, da oposição ideológica, daquilo que eles chamariam de sub-raça, né? Que seriam judeus ou ciganos, outros grupos que foram perseguidos no regime nazista. Então, esse ato simbólico, muitas vezes, não fica apenas nessa esfera, mas também vai para o ato físico de destruição das pessoas também. E é por isso que essa cena indigna tanto, porque é algo que tem uma enorme carga de sentido. E daí essa semana, ao longo da semana, o Paulo Coelho publicou aqui uma série de tweets dizendo o seguinte: olha só, em vez de caírem as minhas vendas, em vez de esse ato dessa senhorinha, desse senhorzinho aqui, de queimarem meus livros, impactarem negativamente no meu trabalho, pelo contrário, essa semana aumentaram minhas vendas no Brasil. Então ele mostrou lá alguns dados, mostrou lá algumas imagens e, nesse sentido, é aquela coisa, né? O efeito Streisand. Você quer proibir alguma coisa, você quer evitar que as pessoas vejam e o efeito ao contrário. Acaba dando mais visibilidade. Então, nesse sentido, para o Paulo Coelho, acabou ajudando nas vendas, acabou catapultando as vendas dele ainda mais. E só para uma observação aqui, porque foi engraçado, né? Quando o Paulo Coelho colocou lá que tinha aumentado as vendas dele, eu fui olhar lá a parte do site da Amazon que mostra essas estatísticas, né? Que é o termômetro de vendas, e eu vi que meu livro também estava nos mais vendidos lá, aumentando, né, as vendas, o livro que é o Rei dos Judeus, que é sobre Jesus histórico, que é sobre um Jesus humano, que é sobre um Jesus de compaixão, de amor ao próximo, que é a mensagem contrária também do que muitas vertentes evangélicas neopentecostais pregam, né? Que é um Jesus punitivista, que é um Jesus que te manda para o inferno. Então, na minha visão, Jesus não é essa figura. Eu quero aproveitar, já que a gente entrou nessa questão do livro, né, entrando mais vendidos, porque essa semana eu fiz mais uma campanha de distribuição de livros gratuitos e foram muitos milhares de livros baixados essa semana. Eu espero que vocês leiam os livros, que vocês comentem depois, que gostem da leitura, porque a gente escreve para vocês, né? O trabalho do escritor é um trabalho para o público. Se a gente não quiser ser lido, não escrever diário, então é um trabalho que é para vocês. Quando o Paulo Coelho escreve, ele escreve pensando no leitor, ou seja, quem vai ler o livro e como isso vai impactar na vida do leitor, e também não é diferente comigo. Quando eu escrevo, eu penso no leitor. E eu quero aqui aproveitar para comentar esse fato, né, desses livros sendo baixados, agora milhares de livros baixados essa semana, porque na semana passada, no domingo passado, eu fiz uma live, eu e minha esposa fizemos uma live com convidados, né? E no finalzinho eu conversei um pouquinho com o Gabriel, do canal Nada Se Cria, conversei também um pouquinho com o Tássio Denker. E o Tássio falou o seguinte: cara, é muito interessante porque eu vi um vídeo seu essa semana, um vídeo antigo seu, no qual você falava que estava pensando em desistir de escrever. E é um vídeo que se chama 25 Fatos Sobre Mim, é o último fato, é o 25º fato no qual eu falo isso aqui, vamos assistir aqui. É que durante 16 anos eu escrevo, né, desde que eu tenho 20 anos, e eu nunca pensei em desistir em nenhum momento. Eu sempre tive uma convicção inabalável de que era isso que eu queria fazer, que eu nunca ia desistir, mas de uma semana pra cá eu tenho andado meio na dúvida, tenho realmente pensado que para que serve isso? Por que a gente desperdiça tanto tempo assim da nossa vida, tantos anos, para nunca sair do lugar? Então, tenho pensado se vale a pena essa carreira, se vale a pena investir nisso, porque, sei lá, gente. Então, esse vídeo é de 2016, ou seja, 4 anos atrás. O canal era bem pequenininho, o canal tinha, na época, sei lá, 2.000 inscritos, 3.000 inscritos, sei lá, era bem pequeno o canal. E eu criei esse canal aqui, principalmente porque eu queria falar de literatura e de escrita, e é um público muito específico também. E eu sentia, naquele momento, que... sabe, eu estava lá em crise mesmo criativa, né? Eu estava em crise com a minha carreira, eu estava em crise com aquilo que eu faço. Isso não queria dizer que eu não tivesse vendido muito livro antes, porque eu tinha feito um guia de viagens que vendeu bastante, vendeu dezenas de milhares de exemplares. Então a questão não era ter visibilidade ou não, a questão não era vender ou não, mas a questão era na parte
literária mesmo, né? Os trabalhos literários meus, os meus textos de ficção, os meus romances, os meus contos, que eu sentia que não chegava em quem deveria chegar. E naquele momento, em 2016, eu de fato estava me sentindo frustrado, sabe? Fracassado. Eu produzo ficção e não tem leitor, não tem quem queira ler. E esse é o maior desafio, na verdade, do artista, né? Quando você é um artista desconhecido, quando você começa uma carreira, quando você produz suas músicas, os seus filmes, as suas peças de teatro, os seus livros, o maior obstáculo, acima de tudo, é de chegar a quem tem que chegar o seu livro. E quando a gente escreve, aqui eu falo também Paulo Coelho, eu, qualquer outro escritor, quando a gente escreve, a gente não pensa em todo mundo, a gente pensa num público específico. É esse público que vai se identificar com aquilo que eu tenho para dizer. E depois disso, depois de 2016, eu escrevi outros livros, né, publiquei livros, depois fechei contrato com a Cota Editorial, por exemplo, com o Salve, né, que é o editor atualmente. A gente está muito alinhado na questão da produção e do texto, e agora a gente vai publicar todo o meu catálogo de ficção, então ano que vem vão sair muitas obras minhas, que já foram publicadas anteriormente, e vão sair agora com a Cotter. Então quando surge essa oportunidade e eu sinto que há agora um interesse para isso, e na verdade é decorrente do canal do YouTube, né? Quando o canal do YouTube estoura e começa a ter centenas de milhares de inscritos, começa a surgir esse interesse para saber aquilo que eu faço na ficção também. E nesse momento, daí o Tássio comentou, né? Pensar que você cogitou desistir de escrever e agora está vendendo um monte, e agora está tendo visibilidade, agora as pessoas querem ler o que você escreve. E para mim isso mostra como a vida é essa montanha-russa, imprevisível, na verdade, né? Ainda mais pensando nas circunstâncias desses últimos dias, dessas últimas semanas aqui, quase ter morrido, parar na UTI. Então é essa montanha-russa, a gente não sabe o que vai acontecer. Se eu houvesse desistido em 2016, o que seria hoje, né? O que eu estaria fazendo hoje? Nesse momento, essa semana passada eu comecei a escrever um novo livro, então agora, talvez nos próximos meses, eu esteja ocupado aqui com outro trabalho, e que é o que eu gosto de fazer, na verdade, a ficção é o que eu gosto de fazer, é o que me realiza, é o trabalho que me dá satisfação, né? Criar esses personagens, criar essas histórias e transmitir alguma mensagem através delas. Por isso que me revolta também ainda mais ver alguém queimando um livro, porque é um trabalho intelectual, é um trabalho artístico que a gente vai lá, dedica meses, anos produzindo aquilo ali, para vir um desgraçado, ignorante, queimar o seu livro depois. Então isso me revolta muito, na verdade. Eu fico pensando como eu me sentiria se eu visse um bolsonarista ignorante queimando o meu trabalho. Isso também demonstra o desprezo que essas pessoas têm pela cultura, pela informação, pelo conhecimento. É um desprezo. E é um desprezo que se reflete do presidente até o eleitor dele. É um desprezo ao livro, ao conhecimento. Bem, esse vídeo aqui deu uma jornada diferente aqui, né? Começou como um assunto e passou para outro, mas eram coisas que eu pensei semana, né? Ao ver essa cena aqui dessas pessoas queimando o livro, foi o que me ocorreu, né? Pensei um pouco na minha própria trajetória também, naquilo que eu faço e por um lado, como me realiza agora saber que tem tanta gente querendo ler o que eu escrevo, tanta gente baixando meus livros, tanta gente comprando meus livros e lendo e mandando comentários e que se identificam com as histórias e que, sabe, tem sido um bom feedback, na verdade, nesses últimos meses aqui. Então eu agradeço muito vocês, agradeço a todos vocês que se interessam por aquilo que a gente faz. E quando eu falo nós, escritores mesmo, né, nós artistas, as pessoas que estão produzindo, é muito importante. Se não houvesse vocês, não haveria produção. Bem, haveria produção, mas não teria sentido, porque há uma dependência, né? O trabalho artístico ele é feito para ser apreciado. Se não há quem aprecie, uma parte da cadeia de transmissão se perdeu. Então, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa cena dessas pessoas, né, esses bolsonaristas queimando um livro. E espero que quem baixou meu livro essa semana, ou quem comprou meus livros recentemente, tenha uma boa leitura também, possa extrair alguma coisa disso. Então, obrigadão a todos vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que vocês pensam sobre esse assunto. Se inscreva no canal, se torne membro para dar um apoio aqui, ou apoie no Apoia-se. Confira meus livros, tanto nos livros de ficção, que são vários, são mais de uma dezena de livros aqui de ficção, e também o livro sobre o Bolsonaro, e a gente se vê por aí. Um grande abraço e até mais. Tchau!